Olá, estamos iniciando mais um programa Conversa com o Autor, que é uma produção da TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, a TV SEAC. No programa de hoje, eu e Michele Vale, do Departamento de Comunicação aqui do SEAC, conversaremos com o escritor, médium e palestrante Sérgio Cherci Júnior. Antes de trazer o nosso convidado, vamos pedir aos bons amigos espirituais para que nos inspirem, para que nos amparem e que você que está nos acompanhando nesse momento possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. Que assim seja. Olá, Sérgio Cherci Júnior. Seja bem-vindo ao Conversa com o Autor. Obrigado. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Michele. É um grande prazer e uma grande alegria estar nessa tarde abençoada, podendo conversar sobre o livro, sobre um tema onde envolve tamanha e necessidade de entendimento e de compreensão, que são as curas espirituais, que é a mediunidade de cura que é tão elaborada e tratada por Allan Kardec. Por isso, a minha gratidão por esse momento. Maravilha. A Michele está com o livro aqui, né, Michele? Curas aqui Espirituais. Estou. Só preciso falar que começamos bem, porque você pronunciou corretamente o nome do convidado. Ele disse que é um pouco complicado, né, Sérgio? O Sérgio Trava-língua. Estava comentando aqui quando chegou que ninguém acerta pronunciar o nome dele. Então, começamos muito bem. Gente, eu estou aqui com o livro Curas Espirituais. A Luz da Doutrina Espírita. E antes de entrar no livro, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu queria saber como se deu o processo de criação desse livro, de quem partiu a ideia, como foi o processo de escrita. Conta um pouquinho pra gente. O livro ele é todo baseado no trabalho que é desenvolvido na cidade de Birigui, na Casa Espírita Companheiros da Luz. Então é uma casa recente, que foi fundada em 2012, nós temos aí praticamente 10 anos, vai para 11 anos de fundação, onde desde o início dessa casa, uma das propostas era justamente o tratamento espiritual através das cirurgias espirituais. Só que o que é interessante é que não era apenas um tratamento espiritual, a gente sempre observou da espiritualidade esse intuito da experimentação científica, o intuito de trazer material seguro, alicerçado na nossa codificação, para que nós pudéssemos estudar e também pudéssemos levar desse estudo a classe médica, a classe de profissionais de saúde, abordando a temática e trazendo segurança a toda a casa espírita, a todo o grupo de trabalhadores a qual ela envolve toda essa descrição sobre as curas espirituais. Então, iniciou-se em 2012 e em 2017 o espírito de Dr. Ludwig, que durante a entrevista nós vamos falar sobre ele, que é quem dirige a nossa instituição, a Casa Espírita Companheiros da Luz, nos trouxe a necessidade de materializar uma obra que pudesse contemplar a mediunidade de cura em todo o seu aspecto teórico e uma obra também que pudesse demonstrar a ação da espiritualidade no quesito da nossa saúde física. Então, a partir daí, nós começamos a elaborar o material buscando principalmente nos alicerces da codificação de Allan Kardec, tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele elaborou sobre a mediunidade de cura, e também já tínhamos em nosso grupo mediúnico médicos profissionais da saúde que já acompanhavam casos de pessoas que ali se apresentavam na casa espírita por um aspecto de doença física, buscando no tratamento espiritual aí o auxílio, para que pudéssemos desde a sua chegada acompanhar, demonstrando ali a intervenção cirúrgica e espiritual, e depois do pós-atendimento, o que ocorre diante do processo. Então, os casos que hoje são apresentados nesta obra são casos bem selecionados, porque são casos que fogem à compreensão da medicina tradicional. Casos aqueles que não estão sendo acompanhados por cirurgias materiais, casos aqueles que não estão sendo acompanhados por quimioterapias ou radioterapias e que apenas o tratamento espiritual foi proposto, como proposta inicial, claro, da nossa transformação, da nossa reformulação, mas impactando também no aspecto físico do paciente. Então, hoje, todo o trabalho da Casa Espírita Companheiros da Luz tem esse acompanhamento, seja ele a cirurgia espiritual, seja ele toda outra proposta como a fluidoterapia. Os pacientes chegando a Birigui, eles são cadastrados ali em um sistema que nós temos para esse acompanhamento, que é algo, Renato e Michele, que na doutrina espírita eu sinto falta. Eu tenho um espírito científico e sinto essa falta desse pilar da ciência. Hoje eu viajo a muitos estados, a muitos trabalhos que são desenvolvidos nessa vertente, mas que falta esse acompanhamento.
né, essa introdução científica que poderia trazer bases seguras à nossa ciência e trazer aí um despertar muito grande aos profissionais de saúde também. E colabora também com a quebra de preconceito, né? Porque esse trabalho em parceria, a questão científica, né, gente, dá uma credibilidade a todo o trabalho, e aí a aceitação também é diferente. É diferente, porque nós temos várias obras belíssimas literárias e que muitas trazem até depoimentos de pessoas que já passando por procedimentos como esse foram até curadas ou aliviadas do corpo físico. Mas este material, até hoje, acredito eu, ser um material pioneiro que traga laudos, exames, todo o acompanhamento, o relato médico do caso, porque para quem estiver acompanhando e já leu o livro, o que verifica? Que tem desde a chegada do paciente, o relato médico do caso, o acompanhamento do profissional trazendo as probabilidades na Terra de cura ou não que poderiam se apresentar e, o mais importante, que eu observo, que vem o relato do espírito. O que foi feito naquele caso e o que proporcionou ao paciente? Porque quando a gente vai falar de cura espiritual, quando a gente vai falar da doutrina espírita, não é só curar por curar. Tem todo um processo de reformulação, porque nós sabemos que a dor, ela traz uma renovação, ela traz uma proposta de vida diferenciada, de reorientação, de reorganização íntima. Então, a gente conseguir acompanhar esse antes e depois do processo, conversando diretamente com o paciente, verificando que, além do que ele verifica hoje fisicamente, ele tem uma proposta de mudança interior muito grande, é belíssimo. Essa mudança, né, o que a gente fala seria o tratamento da causa. O tratamento da causa, né? E você falou uma coisa interessante sobre a obra, e que é, trabalhando em uma editora espírita, constantemente o que acontece? Às vezes a orientação e a ideia inicial do livro não vem do encarnado, e sim do espírito, né? Que foi o caso dessa obra. Então é a particularidade de uma editora espírita, né? E um detalhe também no seu livro, ele foi escrito com uma abertura interessante do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele são 2 prefácios no livro, né? Um é o do Paulo César Frutuoso como médico, né, que atua há muitos anos, né, com essa pesquisa científica, né, para dar o suporte, né, que o seu trabalho permite e merece, né? E há também um depoimento do espírito, Dr. Fritz, embasando o seu trabalho. E, Sérgio, como foi esse trabalho aí a 6 mãos? Como os outros autores trabalharam na obra? Interessante você tocar no ponto do Dr. Paulo César Frutuoso, porque ele, como médico profissional, ele é oncologista e há muito tempo já atua na área também cirúrgica, mas desde jovem, desde a sua formação, ele acompanhou por muito tempo a materialização dos espíritos no Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Hoje ele já tem aí 7 obras literárias que tratam sobre a medicina espiritual, já veio a Birigui por algumas ocasiões, acompanhou o nosso trabalho, então quando nós pedimos se ele poderia colaborar com o prefácio, ficou muito feliz porque já conhecia a forma como o trabalho era desenvolvido e todo o aspecto científico que envolvia o material. Então recebemos este presente do Dr. Paulo e também de Dr. Fritz, que é um espírito que é da equipe, porque quando a gente fala em medicina espiritual, às vezes a gente limita um pouco, fala assim, é o espírito tal, o espírito... Não, para os espíritos não tem como nós essas limitações de paredes, essas limitações de ambientes. Onde há corações que estejam trabalhando pela caridade, pela realmente a transformação de nosso orbe, espíritos de ali, toda a ordem no sentido de nos auxiliar estarão vinculados. Então é uma grande equipe espiritual que atua, que às vezes um espírito se coloca à frente para se ali trazer o aspecto do trabalho, mas é todo envolvido por um grupo, né, que ali o auxilia e o ampara. Aí, em relação aos autores, todos foram importantíssimos na obra. Nós temos a Maria Fátima Ramos, que é médica, pediatra em São Paulo, e ela quem estava à frente da equipe médica em Birigui, compilando todo esse material. Então, foi ela que organizou todos os exames, observando o antes e o depois do processo. Ela que foi quem pesquisou cada caso para que pudesse verificar na questão mesmo da medicina tradicional o que conseguiria de cura ou não. Então, ela quem organizou a parte médica científica do material.
O Rafael Papa, que é também estudioso, tem alguns outros livros, ele conseguiu organizar toda a estrutura da Revista Espírita, para que pudéssemos trazer na íntegra todo esse material alicerçado em Allan Kardec. E eu adentrei com a parte da experiência do trabalho, né? Fazendo as introduções. Nós vamos ter um capítulo onde eu conto toda a trajetória da Casa Espírita Companheiros da Luz, desde o seu início, como foi os primeiros contatos, até o ponto realmente da materialização da obra. Então, é uma obra a 6 mãos que todos tiveram parcela importantíssima para que hoje nós tivéssemos esse material que tem, graças a Deus, aí alcançado tanto o aspecto espírita, mas também a medicina tradicional. Estamos encerrando aí uma primeira edição, já adentramos a segunda edição do livro, que tem sido muito bem aceito, graças a Deus. Maravilha. E tem um aspecto, um dos aspectos importantes, que talvez seja a primeira parte do livro, que são referências, né, à conhecida Revista Espírita. Como foi para você trabalhar com a Revista Espírita? E nós sabemos que Allan Kardec sempre construiu o trabalho na Revista Espírita de uma forma um pouco mais tranquila, né? Depois do trabalho com a codificação, é como se Kardec se sentisse mais à vontade na produção dos artigos da Revista Espírita. Então tem um conteúdo ali fantástico. E vocês foram na fonte desse material. É a primeira parte do livro, correto? Correto. Eu digo que a Revista Espírita é o diário de Allan Kardec, né? É a prática do Espiritismo. Por isso a gente pede até aos nossos irmãos que estiverem ouvindo essa palestra, assistindo essa palestra, que visitem realmente, quem ainda não leu, não teve essa oportunidade, porque ali você vão encontrar material rico no dia a dia de Allan Kardec, nas suas experiências que ele relata de uma forma muito clara, muito objetiva. Então fizemos questão, que foi também um pedido da espiritualidade nesse sentido, até porque quando a gente vai falar de mediunidade de cura, ainda é um tema muito controverso, ainda é um tema muito criticado. Então, o que o Espírito, e isso eu achei fantástico, porque ele diz, antes de adentrarmos aos casos da Casa Espírita Companheiros da Luz, nós vamos trazer todo um aspecto teórico alicerçado para que o leitor possa interagir e entender a proposta da doutrina espírita e depois conhecer os casos. Então, trazer a Revista Espírita hoje me traz uma alegria muito grande, que eu vejo pessoas que, através do livro, conhecendo o material e vendo a riqueza, estão lendo ou revisitando o material, ou buscando novamente estudar e trazer essa vivência que é tão necessária. E uma referência importante também, né? Para outras casas que querem ter o trabalho, de que forma que elas podem desenvolver esse trabalho. O que eu vejo às vezes é que falta referência séria. Porque se a gente... a linguagem popular, né? Der um Google, a gente vai encontrar milhões de materiais. Mas aqui eu vejo que é um trabalho, assim, cercado de certezas. Isso, e é interessante... Não tem nada empírico aqui. Isso, é interessante isso, porque também foi uma das propostas do Dr. Ludwig. Ele disse, não é um livro para que as pessoas possam ler e simplesmente guardar na biblioteca, é um livro de estudo, para revisitar um estudo. Então hoje tem grupos que já se reúnem para estudar a obra, facilitando o início de um trabalho ou mesmo ali ajustando a atividade. Por exemplo, eu estive em Recife agora recentemente para o lançamento do livro, eu fiquei muito feliz, chegando lá todo o grupo já estava praticamente finalizando o estudo realmente do livro. Então isso vai trazendo segurança, porque olha onde nós estamos buscando Allan Kardec, as nossas bases, os nossos alicerces, que são necessários para uma constituição de um trabalho seguro, né, direcionado, nada místico, não, aquilo que ele vivenciou e pode ali nos trazer segurança diante do trabalho. E por outro lado também eu vejo muito a questão de inspiração. Quanto que tem de inspiração aqui, né? Porque pessoas que estão aí passando por desafios, gente, quem lê esse livro aqui, está passando por um processo de doença complicado, você vê relatos, você vê exames, então assim, né? É situações reais e que te dá ali possibilidades, te dá caminhos, né? Te dá forma de você encontrar ali, né? A tua autorresponsabilidade, que é uma coisa importantíssima. Sim. Isso daqui fica muito claro. E para você se inspirar. E nesse processo, né, que você comentou, de produção da obra, com esse embasamento científico que a Michele comentou, para dar uma seriedade que a obra merece, nós temos aí o Dr. Ludwig. Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua amizade com o Dr. Ludwig,
Como que iniciou o processo? Como foi o encontro de vocês? Isso foi muito interessante porque desde muito jovem eu sempre tive muita perturbação espiritual, desde criança. Então, desde jovem eu já fui meio que direcionado à doutrina bendita dos Espíritos. Digo bendita porque foi através dela que me alicerçou diante da realidade espiritual, da mediunidade, do entendimento. Então, desde muito cedo, aí muito jovem, eu já fui levado a grupos de estudos e tratamentos espirituais que puderam me trazer uma observação diferenciada diante da mediunidade, que eu achava que aquilo era uma doença, como, né, muitos quando chegam e vê toda aquela realidade que não é algo muito simples de lidar. Então, cheguei na Casa Espírita jovem, desde as primeiras palestras, os primeiros momentos que eu passava por um tratamento espiritual, médiums gabaritados já me direcionavam. Eu ali com meus 16 anos, 17, olha, Sérgio, há um espírito assim, há um espírito dessa forma, médico, que busca uma interação por um planejamento. E era algo interessante que, como Allan Kardec, à sua época, fez com vários médiums, em vários locais que eu chegava, a mesma orientação. Então, você vê que não era de um médium específico, eram vários médiums que percebiam aquela realidade. E aí eu comecei a estudar mais profundamente a mediunidade em si, desenvolver e educar a mediunidade, até o ponto de começar a sentir essa aproximação. Para que vocês tenham ideia, por isso que um trabalho, quando é um trabalho alicerçado em segurança, e me gera muita preocupação quando eu vejo alguém chegando e falando assim, Sérgio, amanhã eu vou começar um trabalho aqui. Sem preparo, sem grupo, né? A gente tem que ter um cuidado. Eu comecei o contato com o Dr. Ludwig em 2006. Nós começamos um contato para em 2012, depois de muito estudo, depois de muito preparo, a primeira manifestação. Então foram 6 anos de preparação. E o que eu achei mais fantástico, a primeira manifestação dele para o grupo, o que ele disse? Todos vão estudar anatomia. A primeira orientação dele. Por quê? Porque precisaria preparar um grupo, até porque nós precisamos entender médiums conscientes, semiconscientes ou inconscientes. O que os espíritos vão acessar é a nossa psique. Então, o médium precisa estar preparado, um médium precisa estar com estudo, bases alicerçadas para o desenvolvimento de um bom trabalho. É claro que a boa vontade, ela ajuda, sim. Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo. Pode acontecer aqui na frente agora um acidente, nós 3, com boa vontade, querendo ajudar, podemos pegar o paciente ali de uma forma a trazer malefícios a ele. Então, nós precisamos de base. E Dr. Ludwig, nessa parte, por isso que é um espírito que eu tenho assim, um carinho muito grande, ele é muito disciplinado. E ele sempre traz nas suas mensagens. O médium que não estuda, ele atrapalha o trabalho. Então, é algo que desde o início foi muito bem direcionado. Então, começamos essa interação para que em 2013 começássemos a estruturar o trabalho, a estruturar essa vertente das cirurgias espirituais, mas sempre com foco na transformação. Porque não adianta apenas eu ofertar uma cura sem um processo de entendimento do processo. Eu preciso levar da instrução, do conhecimento, como Jesus vem nos asseverar que quando eu conheço eu me liberto, para que eu, entendendo o processo, eu possa realmente me curar na sua causa e não somente naquilo que é superficial, naquilo que está se apresentando como uma casca externa. Então, isso foi me encantando diante do trabalho, diante desse preparo. E aí, com a Casa Espírita, nós fomos estruturando o grupo até o início dos tratamentos espirituais e dos atendimentos que aí se fazem em todo o primeiro domingo do mês, de forma presencial, de forma à distância também. Tem uma observação aqui na orelha do livro, que a gente até conversava um pouco antes. Eu tô aqui pensando que ele já respondeu umas 3 perguntas. É verdade, a gente está aqui, né, formulando Fantástico, e tal. E aí você vai falando e responde já aquilo que não foi perguntado, mas está no caminho. Porque o Espírito do Dr. Ludwig diz, o Espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Isso, é a bandeira que ele leva para o trabalho. Ou seja, não é só curar por curar. Exatamente. Da instrução. Esse despertar das consciências, a gente comentava e se perguntava o que seria. Sim. A gente pode deduzir ou imaginar que o despertar da consciência, primeiramente, é o aspecto da individualização da saúde e da doença do seu próprio corpo. Não tem como você atribuir a terceiros a sua condição. Então, esse despertar da própria consciência, de que você é senhor do seu destino. E essa questão que o Ludwig coloca aqui, que obviamente vocês abordam no livro, qual é o ponto central e qual o caminho que o Dr. Ludwig aponta para que a gente possa encontrar esse despertar, entender que as causas, que a somatização, na verdade, teve uma causa anterior, para que a gente não volte sempre ao tratamento. Passa pelo tratamento, passado um tempo,
A gente Não vai lá e resolveu a volta. causa. Não resolveu a causa. Ou seja, não houve o despertar. Né? Qual é o caminho que você acha que a gente poderia, né, trilhar para a gente se aproximar desse despertar, Sérgio? Renato, eu acredito principalmente na instrução, né? Então, por exemplo, todas as pessoas que vão em Birigui, porque o que a gente tem que observar? Quando a gente inicia um trabalho como esse, a maioria das pessoas não são espíritas, não tem esse conhecimento da imortalidade. Das pessoas que procuram atendimento. Né? Então, todo o trabalho antes do seu início, nós temos pelo menos 1 hora de instrução. Instrução com o quê? Literaturas que possam tratar da realidade da saúde, dizendo que é uma outra frase que ele diz, que o homem, ele é o construtor da saúde ou da doença, ou seja, é ele o responsável, para que a gente pare de terceirizar ou colocar a responsabilidade no mundo ou em outro. Eu sou responsável, entendendo que eu sou um espírito imortal e que eu tenho uma história anterior. E que nessa história eu fui realizando uma construção, uma colheita, um plantio, e que hoje eu estou realizando uma colheita. Então, trazendo essa instrução e levando a responsabilidade dessa realidade de que eu preciso entender a causa, eu sempre dou um exemplo muito interessante para a gente falar, quando a gente fala em tratamento espiritual. Eu falei já em diversas palestras, por exemplo, que o Renato tem ali uma gastrite. Então, o Renato vai buscar um médico da Terra. E o que o médico, com o seu olhar de estudo, ele vai observar? O seu corpo, o que é físico, o que está exterior. Então ele vai dizer, Renato, você está com uma gastrite, para que ela não se transforme numa úlcera, eu vou te dar uma medicação, como a cirurgia espiritual. Mas a medicação, ela vai tratar o quê? O que é físico, onde os espíritos vêm nos dizer que o que está no físico é um efeito, mas que todo efeito ele tem uma causa. E é nesta causa que a instrução, ela vai dar oportunidade para que o paciente possa realmente verificar essa realidade. Então, por exemplo, a gastrite. Enquanto o Renato não buscar a causa dela, que pode estar relacionada ao estresse, a correria desenfreada, as emoções e pensamento em desalinho, o que vai acontecer? O efeito ele vai continuar se apresentando de uma forma muito clara. Então, é necessário essa correção dessa causa. E o trabalho espiritual, quando eu vejo a realidade do trabalho, como ele acontece, ele é muito interessante, porque não é simplesmente o paciente chegou na sala mediúnica, se deitou, vai lá, faz o procedimento e vai para casa. Tem um diálogo, sabe? Tem uma conversa, tem uma interação que o espírito, que ele traz alguns toques, algumas observações. Se atente nesse ponto. E a mágoa, e aquilo que está guardado, que não está sendo trabalhado, está apresentando hoje um efeito no físico. Vamos trabalhar essas realidades. Então, eu acredito que o primeiro meio, que acredito ser o maior medicamento, é a instrução. Né, a instruir realmente da realidade espiritual, de como funciona esses mecanismos, para que o ser, entendendo esse mecanismo, possa buscar essa correção, porque ninguém vai fazer por ele. Né? E uma parte da Gênese é muito clara, e eu coloquei aqui bem grande no livro, ele vem dizer que o Espiritismo ele não faz milagres. Então nós não devemos buscar na casa espírita um milagre, porque ele não vai acontecer, porque precisa de vontade, precisa realmente desse conhecimento, desse despertar da minha consciência para a realidade espiritual que eu sou, para que eu possa, no momento que busco um tratamento espiritual, corrigir o que é do corpo, mas adentrar, aprofundar nas causas para que a correção se dê de forma integral. Aqui, né, nós temos a doutora Maria Fátima Ramos, colocando a ciência no contato com a doutrina espírita. A gente pode pensar e dizer que um dos objetivos do livro, pensado pelo Dr. Ludwig, seria a junção da medicina com a espiritualidade? Perfeito. É a proposta. A primeira proposta, um material teórico sobre a mediunidade de cura alicerçada, e a segunda proposta é essa junção entre medicina e espiritualidade. E Renato e Michele, é algo que hoje eu já vejo claramente. Essa união, essa aproximação, sabe? Eu tenho recebido ligações de médicos que não têm nenhuma observação espírita ou conhecimento espírita, mas que ligam porque, ou de alguma forma, o livro chegou às suas mãos, porque hoje tem muitos pacientes que compram o livro e ali estão ofertando aos médicos, presenteando os médicos. Isso. Então, isso abre... Mesmo que o profissional, e não tem problema não acreditar, nós não queremos provar nada a ninguém, mas que fique ali aquela busca do conhecimento, aquela pulguinha atrás do olhar, eu vou buscar entender. O fato de estar aberto ao novo, né, de estar aberto a uma conversa, já é um começo. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Isso. E eu fico pensando aqui comigo, eu já passei por algumas religiões até chegar à doutrina, né? E aí eu percebo muito essa questão de ritualização da fé. Né, nós temos aí os batizados, os casamentos, a hóstia. E quando eu cheguei no centro espírita,
era para mim estranho assistir uma palestra e não ir direto para a sala do passe, porque a sala do passe era como se fosse a hóstia na missa, aquele momento de fechar um ritual. Tem alguma coisa, Sérgio, tem alguma ritualização? E aqui no Centro Espírita não existe ritual, hein, gente? Deixar isso bem claro, né? Nós não batizamos, nós não fazemos casamentos. E nem o passe é um ritual. O passe está ali, é um serviço para quem necessita dele. Existe alguma forma, como a gente, enquanto ser humano, a gente precisa desse ritual de alguma, né? Para entender e talvez para fortalecer a nossa fé? Tem alguma dica, alguma coisa que você diga, que fale? Se você não tem uma prática religiosa, uma prática espiritual, que eu acho que cai até melhor aqui, como que a pessoa pode começar esse processo, essa conexão, que na verdade é uma conexão que a gente tem que começar dentro da gente. E às vezes a gente está tão assim voltado para o externo, né? E procurando as respostas, procurando, quando na verdade a gente está deixando de olhar para nós. Então tem alguma dica que você dê em relação a isso, uma prática de fé, que você fale, olha, comece dessa forma? Talvez uma coisa simples. Sim. É importantíssimo porque tudo inicia em nós. Isso a gente tem que deixar muito claro. Nós não vamos conseguir nada exterior se a gente não tiver esse olhar para nós, para conosco, né? Sim. Para a nossa realidade. Porque todos nós sabemos onde é o tal do nosso calcanhar de Aquiles. Aquilo que eu preciso realmente reformular, aquilo que eu preciso melhorar. Todos nós sabemos, embora a gente possa não esboçar, mas nós sabemos. Então, são nesses pontos que, identificando que nós somos seres imortais e que nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha divina em nós. E essa conexão, ela não necessita de paredes de uma instituição para que eu possa me ligar. E a pandemia, esse momento que nós vencemos, demonstrou isso claramente. Nós tivemos, por exemplo, nós vamos falar depois sobre as cirurgias espirituais à distância, pessoas que, às vezes, sem nenhum tipo de crença em suas casas, pela necessidade, pela vontade que movimenta os nossos fluidos, conseguiram feitos belíssimos que ali se apresentaram. Então, hoje, por exemplo, o que o Dr. Ludwig ele vem a nos dizer quando a gente fala sobre o trabalho da cirurgia? Por várias vezes a gente já observou. Começa o trabalho e ele diz assim, pessoal, não necessitaria nós trazermos o paciente aqui em uma sala, deitar em uma maca, se aproximar, conversar. Por quê? Porque tudo está interno. Eu poderia muito bem ir à assembleia nesse momento, fazer uma prece sentida para com todos que ali estão, rogando a espiritualidade, o auxílio, rogando que o ser desperte para suas necessidades, pedir para que cada um pudesse retornar para sua casa. Mas ainda nós necessitamos da realidade do olhar, da realidade do toque, né, do abraço. Quantos que às vezes se deitam na maca e ele percebe, ele chega simplesmente e toca. Precisa? Não. Mas aquele que ainda está ali necessita dessa realidade, porque ele já observou que a pessoa levanta e fala, poxa, nem encostou, não foi feito o tratamento espiritual. Então ainda a nossa carência, a nossa necessidade precisa. Mas ele diz que chegará um momento que cada um da sua casa, do seu núcleo familiar, terá essa realidade mais ampliada e poderá, pela sua conexão mental, como nós tivemos, e há casos aqui no livro que falam dessa busca à distância, receber de todo esse medicamento, de todos esses mecanismos espirituais que estão aí para todos. Não é da religião espírita, sim, é para todos. Basta que realmente eu esteja na minha conexão, na minha realidade, buscando e me expandindo espiritualmente falando, eu tenho acesso a toda essa realidade, a todo esse mecanismo. E em relação àquilo que você, em contato com as pessoas que procuram para o tratamento espiritual, nós sabemos da importância, que a gente fala muito, né, em relação à nossa vibração, como é importante mantermos a nossa vibração diária e uma boa vibração. E, obviamente, que a vibração ela tem uma conexão direta com aquilo que nós pensamos. E o que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando, Sérgio? Qual a importância do nosso pensamento enquanto uma fonte de energia capaz de atuar no nosso corpo físico? O pensamento tem esse poder? Tem. O pensamento, ele é sólido, ele é matéria.
né? Então, o nosso pensamento hoje, por isso que essa velha frasezinha da doutrina que todo mundo conhece, que o plantio ele é livre e a colheita obrigatória, é justamente essa realidade. O que eu estiver hoje realizando como pensamento, seja ele saudável ou não, será a colheita minha futura. Então, o Sérgio, às vezes, ele não precisa nem ser médium, vidente, para saber como eu estarei numa realidade futura. Basta que eu observe como hoje eu me trato, como hoje eu reajo, como hoje são as minhas companhias de pensamentos, eu já terei a minha realidade futura. Eu já não preciso nem buscar nada fora, eu já consigo ter essa leitura. Agora, quando a gente fala do pensamento como promotor de saúde ou não, essa é uma realidade que hoje a própria ciência já vem avançando e entendendo como impacta de forma positiva ou não no nosso corpo. Hoje nós temos linhas N de pesquisas que já observam, como por exemplo, nós temos o pesquisador Dr. Deepak Chopra, que grande médico, estudioso de corpo e mente, que ele nos diz em um dos seus artigos que ele fez uma experimentação com um grupo de pessoas interessantíssimas, que ele diz que as nossas células, elas bisbilhotam os nossos pensamentos e se modificam a partir daí. Olha como isso é sério. Se as células do Sérgio bisbilhotam o que eu estou pensando e sentindo e se modificam a partir daí, a minha realidade diária sou eu que estou construindo, seja para a saúde ou seja para a doença. Então, se eu passo todo momento, se eu estou passando por um processo de enfermidade, uma célula, por exemplo, o processo do câncer que está se multiplicando de forma desordenada, se eu entendo que elas estão bisbilhotando o meu pensamento, eu posso indicar pensamentos proativos que tragam aí benefícios para o meu corpo. Por isso que a gente vê os espíritos em certas ocasiões quando trazem aí algumas informações dizendo: conversem com o seu corpo, conversem com os seus órgãos. Por quê? Porque essa conversa, essa interação vai mudar a realidade, vai mudar o padrão que ele se apresenta. Porque o que nós temos que entender? Nós estamos em um planeta ainda de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações para os espíritos? Um hospital. Eu poderia perguntar a você, quem está num hospital está o quê? Doente. Tudo dói. Então, todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma e a reencarnação nos dá a oportunidade para que hoje eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Então, essa realidade eu tenho que buscar compreender para que dia a dia eu possa modificar através do meu pensamento, dos meus sentimentos, para que essa nova realidade se apresente de forma saudável. Tem uma pergunta no livro que nós fizemos ao Dr. Ludwig, como ocorrem as doenças no corpo físico. E ele inicia respondendo que o nosso corpo físico é uma extensão viva de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Ele inicia respondendo assim, ou seja, nós estamos interligados nessa estrutura energética que faz parte diariamente de todas as minhas decisões, de todas as minhas ações, de todo o meu plantio diário. Então, modificar esses padrões hoje vai acarretar saúde ou doença no futuro. Por isso que a frase do Dr. Ludwig no início, aqui na orelhinha do livro, vem nos dizer: o homem ele é sempre o construtor de saúde ou de doença. E sabe que a Michele comentou com você agora e perguntou: poxa, Sérgio, né, dá uma dica, um caminho pra gente, né, ter a receita de bolo, a gente sabe que não existe a receita de bolo, né, gente? Você agora, né, você falando, você deu a resposta a ela, que essa coisa de conversar com o corpo, que eu achei fantástico, né, porque é uma prática. Sim, uma prática. Se você realizá-la, você se torna um pouco mais afeito à sua realidade física, né? E sobre essa realidade física, quando as pessoas procuram o tratamento espiritual, normalmente a dor aparece no corpo físico e aí a procura. Mas nós sabemos que a atuação dos espíritos não está diretamente ligada na atuação do trabalho do Dr. Ludwig ao corpo físico. Em que aspecto desse tratamento entra o corpo espiritual, ou como nós espíritas chamamos, o perispírito? Excelente, Renato. Toda doença no corpo, que ela se apresenta no corpo, ela tem uma origem perispiritual. Ela iniciou-se no perispírito. Então, por exemplo, se hoje eu estou passando por um processo de enfermidade, há muito tempo essa estrutura perispiritual ela adoeceu. Então, o trabalho espiritual, a realidade espiritual da cirurgia espiritual, como você muito bem colocou, os espíritos não estão nem preocupados muito com o corpo físico. Até porque o corpo físico é perecível. Se nós observarmos Jesus curou e aliviou muitas pessoas, todas desencarnaram.
todas elas desencarnar, porque o corpo, ele deixa de existir para uma nova oportunidade. O que os espíritos, eles têm, a busca para essa realidade é justamente nas estruturas dessas causas, dessas realidades que hoje a medicina tradicional ainda não consegue alcançar. Embora o avanço da medicina, nós não temos, por exemplo, aparelhos que detectam uma mágoa constituída por 20 anos. Ainda não. Mas nós teremos equipamentos como os espíritos vêm nos dizer. Então, são nessas realidades que os espíritos colocam o tratamento. De que forma? Vamos falar lá de Birigui, por exemplo. Renato chegou a Birigui. Renato está passando por uma dificuldade cardíaca. Então, você vai chegar lá, você vai se deitar na maca. O que o Dr. Ludwig explica? No momento que você se deita naquela maca ou sentadinho na cadeira, o seu perispírito se projeta a uma realidade espiritual que eles conseguem observar. O que os espíritos estão visualizando? Eles não estão visualizando o Renato carne, os músculos. Eles estão visualizando essa realidade perispiritual, que ele fala até para que a gente possa entender, como se fosse um fluxo de energia de uma grande teia de aranha. Então, aquele fluxo energético do perispírito. O que vai acontecer? Se o Renato está passando por uma dificuldade cardíaca, naquele mesmo ponto perispiritual, aquele fluxo de energia vem e ali há uma obstrução, que eles chamam de nós energéticos. Então, a energia, ela chega, ela tem ela é momentaneamente ali cessada, rompida, o fluxo segue ainda meio que fraquinho, mas ela ali vai gerar no corpo, porque o corpo físico ele é um reflexo do perispírito, gera essa obstrução. O que o Dr. Ludwig, esse grupo espiritual, vai tentar realizar ali? Com a ajuda, claro, do paciente, nos processos que ele precisa entender. Até porque nós temos que entender, isso é até difícil para as pessoas que estão passando momentaneamente por um processo de dor entender, é que a doença normalmente ela é a nossa cura. A doença, ela é a nossa cura. É difícil para a gente entender isso, mas ela vem porque ela vem como um processo de reorientação para o meu espírito. Então, eles vão buscar, com a ajuda do paciente, desobstruir esse fluxo de energia. Através do quê? De impulsos eletromagnéticos que a mediunidade de cura, através de todo o potencial da ectoplasmia, de todas as técnicas que eles utilizam, realiza. Por isso que, por exemplo, às vezes chega um paciente hoje com um tumor medindo 12 centímetros, passa por uma cirurgia espiritual, daqui uma semana vai fazer um exame e não existe mais. Por quê? Havia ali um processo de obstrução que, desobstruindo esse canal, o corpo físico vai imprimir uma nova realidade. Essa nova realidade, no corpo físico, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma desintegração molecular daquela massa que ali se apresenta, trazendo ao corpo físico a saúde. Mas nós falamos anteriormente, o que nós precisamos entender? Nós tratamos o que é de efeito. Se o paciente não buscar a correção daquela causa, a doença ela pode retomar, ela pode voltar, ou seja, não é apenas curar corpos, não é apenas olhar o que é exterior, é realmente mergulhar na realidade das causas para que o ser possa se tratar de forma integral. Jesus, no Evangelho, ele fala muito sobre causa e efeito, quando ele diz, a tua fé te curou, ou seja, a tua vontade, os seus mecanismos te deram abertura para que todo esse medicamento espiritual se fizesse. Agora vai e não peques mais, ou seja, vai e modifica as suas ações, os seus pensamentos, para que a dor não retorne novamente, lhe convidando a profundas reflexões. Porque os Espíritos também vêm nos dizer, quanto maior a dor, maior o convite às nossas reflexões. Maior o convite realmente a esse mergulho e a esse entendimento da realidade que está se apresentando. Porque, novamente, a dor, ela vem como um mecanismo de burilamento ao nosso espírito. E aqui no caso específico do livro, nós temos relatos e de diversos casos que pessoas que foram submetidas ao tratamento espiritual sob a coordenação do Dr. Ludwig. Sim. E é um ponto interessante, é que o Dr. Ludwig, quando encarnado, ele foi médico também? Foi. O Dr. Ludwig, durante a Segunda Guerra, foi médico, encarnado, e pela história espiritual, eu acredito que eu estive também nessa realidade, por isso o contato. Né? E hoje trabalhar de outra forma. Ele diz o seguinte, eu acho muito interessante, por isso que eu acho linda a misericórdia divina. Ele uma vez em um dos trabalhos diz assim, hoje nós utilizamos as mãos de outra forma, as mãos hoje para curar, as mãos hoje para abençoar, as mãos hoje para acolher. Né? Então a gente vê que a reencarnação vem como esse processo de depuração. E já me fizeram até essa pergunta, Sérgio, mas por que tanto médico alemão? Porque quando a gente fala em cirurgia espiritual, normalmente... Normalmente você vai ver trabalhos com essa compilação de espíritos alemães. Por quê? Porque utilizaram-se da medicina
de uma forma equivocada, e que hoje a misericórdia divina trabalha como também burilamento. Então é um espírito como nós, que está na sua caminhada, que está nas suas dificuldades também, mas hoje com uma visão um pouco mais ampliada do processo, e pode aqui nos aí auxiliar, principalmente nesse novo despertar que acreditamos que a medicina do futuro é a mediúnica, é a medicina que vai interagir nos seus dois aspectos. Então eu acompanho aí vários trabalhos, e essa realidade, a gente conversa com os espíritos, traz essa observação, né? Hoje utilizar-se das nossas mãos de outra forma, ou seja, de mãos realmente que possam curar, que possam afagar, que possam aconselhar e acolher a todos. E esse relato em relação ao Dr. Ludwig também me leva a outro caminho de raciocínio. A gente tem o processo reencarnatório como um processo de burilamento, um processo em que a gente muitas vezes passa por provas ou expiações, né? A maioria expiações, né? No nosso plano. Muitas. E no caso do Dr. Ludwig, ele mostra também a possibilidade do trabalho no plano espiritual. Ou seja, para você que vai para o plano espiritual achando, né, que você vai encontrar um local onde você vai apenas descansar, né, com as benesses do plano espiritual, e na verdade o Dr. Ludwig provando não, que ele já tem a oportunidade do trabalho. Sim. No trabalho quase para se redimir em relação ao uso que ele fez, né, no passado. E, além dessa questão que coloca que o plano espiritual também é o local de trabalho, desmistifica a ideia de que o espírito, atuando nesse trabalho incrível de cura também, assim como nós, está em processo de evolução e elevação. Perfeito. Então, aí, nesse ponto, eu acho que a irmandade fica ainda mais forte. Sim. Porque são pessoas, né, como nós nesse que processo, aqui, e com essa capacidade incrível da ajuda, do auxílio, né? E aí no livro nós temos, então, o Dr. Ludwig, ele trabalhou na Segunda Guerra, você comentou, né? Guerra. E nós temos os casos aqui relatados. Existe algum caso específico que você gostaria de destacar? Porque nós temos inúmeras provas em relação ao trabalho e à atuação dos espíritos, mas eu entendo, eu até conversava com a Michele antes, que muitas vezes as pessoas ficam conectadas ao lado do escândalo, ou seja, antigamente muitos tratamentos espirituais utilizavam-se de tesouras, bisturis, e a gente sabe que hoje em dia, à medida em que eleva-se o padrão do planeta e o entendimento se torna maior, por parte da espiritualidade, não se faz necessário essa coisa do escândalo. Sim. Ou seja, então o tratamento espiritual hoje pode ser feito até à distância. É claro que é feito presencialmente, porque parece que as pessoas não levam em consideração esse à distância. E nesse burilamento, a ideia que eu tenho é a seguinte: como hoje você, depois de diversos tratamentos espirituais que você trabalhou junto com o Dr. Ludwig, houve algum caso em que você gostaria de destacar, em que, de certo modo, houve uma presença marcante dessa transformação do corpo físico com a atuação no perispírito? Tem diversos casos, e é interessante, você frisou em algo muito interessante, Renato, que à época nós colocamos aí meados de 1950, quando iniciaram as cirurgias espirituais com Arigó, nós tivemos um filme agora belíssimo, Predestinado, a gente percebia a necessidade de utilização, né, de alguma tesoura, facas enferrujadas, etc. Porque aquele momento de início era necessário tocar a ciência, como que uma pessoa que não tem conhecimento algum, médico, realiza ali prodígios, né, sem asepsia nenhuma, cortava as pessoas, suturava, e você não vê relato nenhum de inflamação, nada. Por quê? Porque a espiritualidade trabalhava muito bem através da ectoplasmia, toda aquela ambientação. Hoje, como tudo avança e até a medicina espiritual avança, a gente já verifica que não há mais essa necessidade, até porque a maioria dos médiuns que atuam nessa área não são médicos, e nós não estamos aqui para interferir na medicina tradicional. Há um artigo de Allan Kardec nas considerações da mediunidade curadora que ele diz: a mediunidade curadora não vem suplantar aos médicos, vem para que possamos unir as nossas mãos, no sentido de os médicos continuem as observações no aspecto físico e a realidade espiritual ser tratadas por esses que nos auxiliam. Então, quando a gente vem a tratar desse campo e vai observando os casos que hoje se apresentam, lá em Birigui teve um caso muito interessante, ela mandou até esses dias, porque ela vem acompanhando, ela tem, é o caso até número 2, ela tem um meningioma,
e esse meningioma, ele atua no nervo óptico, então ela ficou cega de um olho, tinha um pouquinho, às vezes alguma visãozinha. E ela foi em um dos tratamentos e foi belíssimo, porque quando ela se deitou e foi ali daquela mesma forma, o seu perispírito é projetado, é feito o tratamento espiritual, quando ela se levanta, nós temos à frente, a maca onde ela estava, tem a figura de Bezerra de Menezes. Quando ela se levanta, ela grita: eu estou vendo algo que para a medicina tradicional não há como a recuperação de um nervo óptico. E ela vê, ela grita, e o marido estava na sala e diz: não, você tá alguma coisa, e pede para ela tampar o olho que está bom, e para que ela veja na camiseta dele as cores, e ela fala as cores para ele da camiseta. Então, tem casos assim que nos tocam muito, porque você percebe aquela vontade da pessoa que já está há algum tempo buscando tratamento espiritual, entendendo a realidade e já sentindo no corpo modificações. Um outro caso também, uma senhora, e a gente fala como que o movimento de fé, por isso que Jesus diz: é a tua fé que te cura, nada é exterior, é você, né, abrindo essa realidade. Ela foi em um tratamento espiritual que nós viajamos a outras cidades levando desse trabalho. E nesse local nós sempre entregamos fichas normais e preferenciais, justamente porque a gente recebe pessoas com balão de oxigênio, pessoas que chegam em mar, pessoas que passam por processo de câncer e metástase gravíssimo, que precisam ser atendidas mais rápidas. Então ela chegou, mas como tinha muita gente debilitada, ela pegou a ficha 30 naquele dia. Ela pegou a fichinha, e nós temos antes da cirurgia espiritual uma instrução, então ela teria que esperar um tempinho até o momento do tratamento espiritual. E ela se sentou, ela já esperava há muito tempo o atendimento, um processo gravíssimo de metástase, se sentou e foi passando ali 30, 40 minutinhos, e ela: eu não vou aguentar, não tem como, muita dor, tal. Fez a sua prece ali, aquela prece sentida, se levantou, foi lá, entregou a fichinha: infelizmente eu esperei tanto tempo por esse tratamento, eu não vou poder ficar, eu não aguento, e eu sei que tem todo um processo, eu não vou passar, nem pedir nada a ninguém. Foi embora. 3 meses eu recebo a ligação dessa mulher. Ela diz assim: Sérgio, eu fui naquele dia, peguei a ficha, mas devido a minhas dores, não consegui ficar, fiz uma prece, entreguei a fichinha e voltei para casa. 2 meses depois, o meu médico pediu que eu marcasse novamente exames, até para ver o que seria feito, porque não tinha mais o que, ou cirurgia, ou químio, ou rádio. E eu fui, então, pediu novos exames, uma bateria, fiz. Cheguei no dia, ele estava com os exames anteriores, entreguei os novos exames, ele pegou, e ela falou que ele foi ver na expressão do médico, ela falou assim: meu Deus, vou desencarnar amanhã. Tá porque a expressão do médico naquele momento era surreal. E ela falou: doutor, é algo muito ruim? Ele diz: não, algo muito bom. Olha, ele chamou ela para que verificasse que no exame anterior o processo de metástase não se apresentava no posterior. Olha que interessante. Essa senhora, ela não entrou na sala. Ela recebeu o atendimento sem estar ali presencialmente. Ela não entrou na sala, ela não deitou em uma maca. Ela estava, mas pela sua vontade, pela sua fé, sua convicção: não, eu estou aqui, eu esperei tanto tempo, eu vou fazer uma prece, eu vou ser atendida aqui. Ela recebeu o auxílio, o amparo, e nós temos isso hoje tudo relatado. O caso 5, né? O caso 5 também do livro é belíssimo, é uma gravidez, endometriose profunda, grau 4, à distância, sem possibilidade alguma de engravidar por meios tradicionais, pela medicina tradicional. Ela busca o atendimento à distância e consegue engravidar. O que é interessante, nós conseguimos trazer até a fotinha, tem a fotinha do bebê no caso. O que é interessante, a minha noiva, ela é ginecologista e obstetra. E o que ela observa? Se você pegasse, ela fala para mim: Sérgio, se eu pegasse esses exames, o útero anterior e o útero posterior da cirurgia espiritual, eu diria que são pacientes diferentes, porque a modificação é muito grande. Olha só, uma cirurgia espiritual à distância, ou seja, o paciente na sua casa, num dia e horário pré-determinado, se liga na sua conexão interior com esse grupo espiritual, e ele recebe de todo esse auxílio, de todo esse amparo. Então são casos... no in-loco, né? Não, e a pandemia demonstrou isso claramente. Você está falando da questão da senha. Eu acompanhei tua palestra aqui em novembro e acompanhei a tua sessão de autógrafos. E eu fiquei muito próxima a você, porque eu estava fazendo, eu estava cobrindo o evento aqui no SEAC. E eu percebi a forma como você atende as pessoas, sem pressa, sim, olhando nos olhos e conversando e autografando. E às vezes as pessoas têm dúvidas, e às vezes as pessoas querem um acolhimento, um abraço, uma palavra, né? Um acalento. E tudo no seu tempo. É dessa mesma forma
o tratamento espiritual, você limita, não, eu vou atender 100 pessoas, ou quem tiver atendido? Quem tiver atendido, e todos são atendidos da mesma forma, com esse acolhimento, porque é algo que foi construído pelo Dr. Ludwig desde o início. Ele falou, não adianta um trabalho, às vezes a gente querer um trabalho belíssimo se não tem acolhida, se não tem acolhimento. Porque ele diz que muitas pessoas, como ele já viu, e é belíssimo, mas a pessoa entra na sala e ele diz, o tratamento já foi feito. Por quê? Porque lá na entrada, aquela pessoa que está lá, chegou, olhou no olho, abraçou, ali foi realizado o tratamento. Então não adianta fazer um trabalho que você queira somente ali, deitou, fez de qualquer forma, vai para... Não funciona. Então essa acolhida, esse movimento eu aprendi com a espiritualidade. Faz parte do tratamento. Porque muitos, e uma vez tinha tempo que ele deixa pessoas acompanhando, entrou uma senhora, a casa tinha muita gente para atender. Entrou uma senhora, essa senhora se deitou, acho que ela ficou uns 15 minutos falando, sem parar. E tinha uma pessoa com ele, depois que a pessoa saiu, ele pediu que a pessoa pode relatar o que você estava pensando. Aí a pessoa falou, olha, eu estava agoniado, porque ela não parava de falar aquele monte de gente. Ele diz, se eu não ouvisse, o tratamento não seria inserido, porque ela precisava daquele momento. Sim. De colocar para fora. O tratamento não precisava nem fazer mais nada, o tratamento dela foi aquele, chorar, colocar as palavras. Então um trabalho como esse, se não tiver acolhida, não funciona. Porque enquanto a pessoa fala, imagino que vários processos internos vão acontecendo ali, né? É desobstrução de todo esse campo. Vai dissolvendo. Vai dissolvendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente fala de um tratamento como esse. Não adianta, não, é esse tratamento. E todos são importantes. Isso que eu acho belíssimo no trabalho, que ele diz que é como uma grande orquestra, né? Todos precisam estar bem afinados, porque ele diz, se falhar na recepção, vai falhar lá dentro. Se falhar naquele que dá a instrução, vai falhar lá dentro. Então tem que estar muito bem organizado, muito bem estruturado para que tudo funcione na acolhida. Porque hoje todos nós estamos muito necessitados. Sim. Desse carinho, desse olhar, algo às vezes que a gente não encontra em casa, de um olhar, de uma acolhida, de alguém que te ouça um minutinho falando da minha doença, do que eu estou passando. Então naquele momento que ela fala, você abre uma porta, uma janela enorme que a espiritualidade ali consegue inserir o medicamento, a sua necessidade, aquilo que você precisa. Como eu já vi em palestras, a pessoa depois me ligar e falou, Sérgio, eu estou com cicatriz. Durante uma palestra. Por quê? Porque está sendo atendida. Por quê? Porque quer, porque a vontade faz isso. Abre mecanismo para que os espíritos possam atuar e possam auxiliar no que ela necessita. Ô Sérgio, a sua obra, né? Junto com Rafael Papa, Maria Fátima Ramos, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, né? Mostrar o livro novamente aí para o pessoal acompanhar. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós temos, é claro que isso não é comum, mas a mediunidade de cura é uma mediunidade que poucos realizam. E o diferencial seu é que nós temos uma obra aqui embasada na doutrina espírita, ou seja, embasada em Allan Kardec. Então é sempre importante quando a gente entrar em contato com um livro que trate do assunto, para a gente procurar investigar, para saber se Kardec está permeando o trabalho, como é realizado aqui pelo Sérgio e a equipe, né? Que é importante a gente ter essa noção da atuação da doutrina espírita de Kardec junto a esse trabalho de cura, né? Bom, a gente está chegando já ao final aqui do nosso Conversa com o Autor, né? E antes da gente encerrar, Michele, você tem algum recado para dar para o pessoal, alguma mensagem que você gostaria de falar para o Sérgio? Para quem está acompanhando? Eu quero agradecer. Estar na presença de vocês é um presente, é muito gostoso, é um aprendizado, né, gente? O assunto é um assunto que muito me interessa, né? Falar de cura, falar de acolhimento, eu acho que um dom e talento que todos nós temos em comum é o cuidar das pessoas. Você pode cuidar, você pode acolher, e você não precisa ser um médico para ter esse olhar de cuidado, de amor, de carinho com o seu próximo. Então, muito feliz por esse momento. Minha gratidão, Sérgio, por estar aqui. Minha gratidão, Renato, por compartilhar comigo esse momento. Eu só queria completar o que você falou a respeito do que o Sérgio comentou também em relação à importância do nosso pensar, do nosso pensamento. Então, essa questão do acolhimento, ela está presente no dia a dia. É um bom dia, é um boa tarde, né? É um sorriso. Às vezes a pessoa está numa situação de angústia, né? E você chega perto, você dá aquele sorriso, isso modifica muita coisa.
Que começa lá em casa e a gente traz para o trabalho, e a gente atravessa a rua e encontra alguém, e aí o negócio vai crescendo. Isso, então é algo presente no nosso dia a dia, não é algo separado de nós, né, esse acolhimento, né? E só para complementar o que a Michele comentou, queria agradecer imensamente a sua presença, né? E dizer para o pessoal que está acompanhando que o livro do Sérgio, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, está à disposição na livraria SEAC, aqui na rua 7 de setembro, 830, à disposição para quem quiser adquirir o livro e conhecer um pouco mais o trabalho do Sérgio. Sérgio, fique à vontade para deixar um recado, deixa uma contato, deixa site. Contatos, isso, fique à vontade, o pessoal te localizar, o espaço é seu. Obrigado. E relembrar, a Michele disse algo muito, muito importante, né, da gente poder fazer o outro, entendendo que sempre quando eu estendo as mãos a alguém, eu sou o primeiro beneficiado. Então esse trabalho, quando a gente fala em um trabalho de cura, um médium de cura, ele é muito mais beneficiado do que ele oferece. Então eu tenho assim uma gratidão e uma alegria muito grande de poder participar disso tudo, porque eu entendo que o trabalho ele é para mim. Ele não é para o outro, eu não estou para curar ninguém, eu estou para curar o meu espírito, tão necessitado como de qualquer pessoa que chega buscando auxílio. Então a misericórdia divina, ela atua trazendo esse potencial para que hoje eu aprenda, para que hoje eu me humanize realmente e possa levar dessa gratidão, desse acolhimento, desse olhar diferenciado aos irmãos que necessitam e que estão na caminhada conosco. Então, agradecer Renata, agradecer Michele, aos nossos irmãos que necessitam de tratamento espiritual, que às vezes não podem ir até Birigui. O nosso tratamento ele ocorre em todo primeiro domingo do mês, seja de forma presencial ou à distância. Então, aqueles que queiram solicitar atendimento à distância, é só entrar no nosso site companheirosdaluz.com.br. Através do site vocês conseguem acessar, faz o cadastro, faz a solicitação, pode solicitar para você, pode solicitar para um ente querido, para qualquer necessidade. Às vezes tem um amigo que está no hospital, que necessita, você pode fazer essa solicitação, vem as orientações do pré-atendimento pelo e-mail. Então é importante colocar o e-mail direitinho, porque é através dele que vai receber o pré-atendimento e também o pós-atendimento, porque depois da cirurgia espiritual vem as orientações também para que as pessoas possam acompanhar. Para aqueles que gostam da temática curas espirituais, eu desenvolvo semanalmente estudos sobre o livro e sobre medicina espiritual. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, eu tenho o programa Curas Espirituais, que estuda o livro. Nós estamos já no programa 85, então tem material vasto que vai falar sobre a mediunidade e cura. E às terças-feiras nós desenvolvemos um outro programa onde convidamos aí alguns amigos da área médica, profissionais de saúde, que vão falar da temática também. Então, para encontrar, é só buscar no YouTube, pelo meu nome, Sérgio Scherz, vocês vão encontrar o canal, podem se inscrever no canal, ou também nas redes sociais, se buscar Sérgio Scherz, vocês vão encontrar e podem ali se inscrever, buscar seguir, que vão receber todo esse material gratuitamente. Relembrando também, a cirurgia espiritual e todo o tratamento espiritual oferecido é gratuito. Todo, aí ele é feito de forma aí com os corações amigos que lá se apresentam. Mais uma vez, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Michele. Obrigada. Deus nos abençoe. Sim seja. Bom, nós estamos encerrando mais edição do programa Conversa com o Autor. Hoje conversamos com o escritor, médium e palestrante Sérgio Scherz Júnior. Agradecendo a equipe da TVCA, que hoje é o Theo Oliveira aqui no comando. Muito obrigado a você pela audiência e até a próxima.